Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E essa meditação que nós fazemos aqui todos os dias é para que esta bênção venha finalmente chegar à sua vida. Que bênção, bispo! A promessa de Deus, a palavra de Deus, as promessas dele. Não tem riqueza maior, não tem riqueza maior, não tem glória maior, não tem nada mais importante na vida do ser humano do que ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve Deus falando, seja através dela, dele, do pastor, do obreiro, de uma pessoa qualquer, mas quando é a palavra de Deus, ela fala por si só, sem precisar de interpretação, porque ela já se identifica, ela já se interpreta, e a pessoa que ouve entende perfeitamente o que Deus está falando, e ela, se ela tem juízo, ela obedece. Há um ditado popular que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quando a pessoa tem juízo, ela obedece a palavra de Deus, porque é Deus quem fala. E só Ele é Senhor. O resto é o resto. Aqueles que o servem, obviamente, têm o privilégio de servirem-no. E uma vez que a pessoa serve a Deus, Deus também a serve com a sua presença, com o seu espírito. Então, muitas pessoas querem receber o Espírito de Deus, que é a bênção das bênçãos. O Espírito Santo é o que faz a gente ser a própria bênção. É isso mesmo. Você que recebeu o Espírito Santo, recebeu mesmo? Então, você é a própria bênção. Onde quer que você for, você é a própria bênção. Porque Deus o serviu com a sua presença. Agora, eu queria que você prestasse atenção. Muitas pessoas não conseguem receber o batismo com o Espírito Santo porque elas rejeitam, elas recusam obedecer a palavra de Deus. Elas querem se servir da palavra de Deus. Aí fica realmente difícil para receber o Espírito Santo. Porque no caso de Abraão, Deus, quando chamou Abraão tinha uma vida estável, sólida, terras, propriedades, parentela, família, tinha a casa do seu pai, ele tinha uma esposa que era amada, só não tinha uma coisa, que era o que ele mais almejava, o filho, um descendente, uma pessoa que viesse manter o seu nome por toda a vida aqui na terra. Ele não tinha. Por isso, Abraão, mesmo tendo tudo o que ele tinha, ele era frustrado. Eu
creio, humilhado, envergonhado. Ele e a mulher, obviamente, os dois, porque eram considerados como uma figueira sem figo. Então, por que Deus abençoou Abraão? Por quê? Deus abençoou Abraão porque ele teve coragem de obedecer. É óbvio que essa coragem, tanto a fé quanto a coragem para obedecer, foi Deus quem deu. E é Deus que nos dá. Mas ele dá àqueles que têm intenção, pelo menos, de obedecer. Aqueles que não querem obedecer, aqueles que querem priorizar os seus, digamos, desejos, seus sonhos, aí fica difícil. Veja só, quando Deus falou para Abraão, sai-te da tua terra, você sabe o que significa isso, amiga e amigo? Nos dias de hoje, você sabe, quer dizer o seguinte, olha, deixe de ser servo de si mesmo, ou ser senhora ou senhor de si mesmo, e seja meu servo, minha serva, me obedeça, porque só eu sou o Senhor e mais ninguém. Ora, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, por que Deus o mandou sair da terra? Porque Deus queria provar para você, para mim, para todas as gerações que viessem no futuro, viessem a entender que Deus é o único Senhor e que nós, se obedecemos à palavra dele, somos servos. E uma vez servos, seremos honrados. Jesus disse, aquele que me serve, o Pai o honrará. Você sabia disso? Mas o Pai só honra quem o serve. Então, muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque querem realizar os seus sonhos, querem comprar, ter a sua casa própria, querem casar, querem ficar curadas, querem isso, querem aquilo outro. Querem. Querem se servir do poder de Deus, da grandeza de Deus. Então ficam correndo, como se estivessem correndo atrás do vento. Então Deus provou para mim, para você, que o que Ele quer de cada um de nós é isso, obediência. Porque só existe, no reino deste mundo, existem aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Mas no reino de Deus, o reino que Deus estava começando com Abraão, no reino de Deus só existe um Senhor. Todos os demais são servos, inclusive os filhos. Até porque para ser filho tem que ser servo, para ser servo tem que ser filho. Senão não dá. Então, com respeito a Deus, Ele é o único Senhor. Só Ele é Senhor, só Ele é Deus. O resto, ou são servos, ou são estranhos, não servem para Deus. E por isso são descartados. Eu acho isso extremamente importante para que você, amiga e amigo, avalie bem a sua vida.
avalie bem a sua vida. Porque, diante do que nós temos conhecimento bíblico, não há outra opção. Ou você é serva, servo, ou você é senhora de si mesmo, ou senhor de si mesmo, só que, no fundo, é escravo de si mesmo, escrava de si mesmo. Eu lembro aqui, quando nós tínhamos nos transferido para Nova York, para começar a igreja lá. Então, as meninas eram jovenzinhas, 12 anos, 13, por aí, 14. Então, o que aconteceu? Na escola, quando elas estavam já no high school, elas foram chamadas e perguntaram para elas: o que você quer ser? Qual é a profissão que você vai abraçar depois do high school? Aí elas ficaram sem respostas e vieram nos perguntar. E eu falei: minhas filhas, presta atenção. Vocês não vão se formar. Vocês não vão fazer faculdade. Primeiro, vocês vão casar com um homem de Deus para servir a Deus. Depois, termine o high school e então continue estudando, se você quiser. Mas primeiro o casamento. Porque se você não for bem casada, é óbvio que qualquer que seja a sua formação intelectual, profissional, não vai lhe garantir felicidade. Então, primeiro você vai casar com um homem de Deus. Vocês vão casar com homens de Deus. Termine o high school e a resposta que você vai dar para a professora vai ser: olha, nós estamos pensando o que eu vou saber. Eu estou pensando o que eu devo fazer. Pronto. Nada mais além disso. Então, elas foram instruídas por mim para não fazerem faculdade depois do 2º grau. Talvez você diga assim: o bispo é maluco, é louco. A fé é loucura para os que se perdem, mas não para mim. Então, nós decidimos, Esther e eu, decidimos que elas iriam fazer até o ensino médio e depois de se casarem, elas iriam resolver se faziam ou não uma universidade. Por que eu fiz isso? Porque é o seguinte: se elas se formassem antes de se casarem, o que ia acontecer? Elas, obrigatoriamente, por forças das circunstâncias, elas iriam se servir a si mesmas. Por exemplo, o médico é servo de si próprio. O dentista é servo de si próprio. O engenheiro é servo de si próprio. O advogado é servo de si próprio. São senhores de si mesmos. Qualquer que seja a profissão que a pessoa abraça, vai fazer dela senhora ou senhor de si mesmo. E eu não queria isso para as minhas filhas. Eu queria que elas fossem servas de Deus, servissem a Deus. E Deus, então, depois iria dar prosseguimento à vida delas. E graças a Deus, elas são muito bem casadas, têm mais de 30 anos, 31, 32 anos de casadas. Elas servem a Deus, não se formaram em coisíssima nenhuma, mas elas são psicólogas,
para as pessoas que chegam na igreja hoje. Elas são usadas pelo Espírito Santo para dar conselho, melhor dizendo, para ajudar, para orar pelas pessoas aflitas, para servirem a Deus. Olha como é que elas são felizes. Muitas pessoas dizem assim, o Bispo Macedo é um homem abençoado. Olha só, eu sou abençoado porque eu obedeci também a mesma fé, a mesma visão. Eu tentei me formar e Deus não permitiu isso. Eu passei, eu já falei, em 3 universidades, eu passei por 3 universidades. Eu entrei na UFS, na Universidade Federal Fluminense, eu entrei na Universidade Católica, no Rio de Janeiro, não me lembro agora o nome, e também na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Eu não consegui terminar, fui até o 2º ano e desisti. Não porque eu não queria, eu queria, mas não dava para estudar e trabalhar e ter a minha vida de casado resolvida. Então, eu tive que optar. Então, amiga e amigo, o que eu quero que você saiba é que se você não recebeu ainda o Espírito Santo, quer dizer, a bênção das bênçãos, é porque você tem prioridades acima de Deus. Você usa a fé para tomar posse das bênçãos, para servir a si. E Deus sabe disso, se é que você faz isso. Então, o que ele fez com Abraão? Ele falou, Abraão, sai da tua terra. Deus poderia fazer de Abraão uma grande nação, cumprir todas as promessas que ele fez para com Abraão, lá naquela terra. Por que não fez? Por que Abraão teve que sair de lá? Teve que sair para sentir na pele, na carne, que é servo. O servo obedece. O Senhor manda, o servo obedece. Mas ele disse, sai da tua terra. Deixa o quê? A tua parentela. Não é isso que acontece quando a gente casa? Quando a gente casa, a gente deixa pai e mãe para casar com a pessoa que a gente ama. É a mesma coisa com Deus. Para você casar com Deus, fazer aliança com Deus, melhor dizendo, fazer um pacto com Deus, você tem que deixar pai, mãe, filho, marido, mulher, tudo para trás. Profissão, sonhos, projetos. Você tem que deixar para trás e priorizar a vontade do Senhor. Então, esta é a razão do porquê muitas pessoas estão há anos na igreja e não receberam ainda o batismo com o Espírito Santo. Como é que Deus vai ungir com o Espírito Santo, vai fazer morada no corpo de alguém que não quer servi-lo, que não quer priorizá-lo, que não quer ser servo dele e fazer dele o seu único Senhor? Não tem como. Então, no reino do mundo, existem servos e senhores. Mas mesmo os senhores, que pensam que são senhores, eles vivem a servir a si mesmos. O advogado serve a si próprio, o médico serve a si próprio. Quem é o patrão do médico? É o médico, é ele mesmo. Então, ele tem as suas obrigações para consigo mesmo. Então, amiga e amigo, essa é a fé de Abraão. Foi a fé que Abraão expressou e é a fé que nós aprendemos com Abraão. Eu segui essa fé, deixei tudo para trás. Tudo para obedecer, seguir obedecendo a palavra de Deus. Para você ter o Espírito de Deus,
que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus para dirigir, conduzir os nossos pensamentos. Mas ele só pode vir sobre as pessoas humildes em espírito, humildes ao ponto de obedecer à sua voz, independentemente dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus projetos pessoais. Então é assim. Você vai na igreja hoje para buscar o batismo com o Espírito Santo. Não pense, presta atenção, não pense que você vai receber o Espírito Santo priorizando um sonho seu, uma vontade sua de falar em línguas ou de realizar qualquer sonho. Não, faça isso porque Deus não vai derramar o Espírito dele sobre você. Ele derrama o Espírito Santo para que nós saibamos como obedecê-lo, o que fazer da nossa vida. Então, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, foi para que eu pudesse servi-lo, servir a Deus. O que é que o Senhor quer de mim? Eu sou servo. Então, o Espírito Santo vem sobre os seus servos. Ou melhor, ele vem sobre aqueles que vão servi-lo. Porque Deus é Espírito e importa que nós o adoremos e o sirvamos em espírito e em verdade. Não é assim que está escrito? Deus é Espírito, Jesus falou, e que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quando eu sirvo a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu coração, eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Não é só quando eu estou cantando, louvando ou orando, não. Não é só quando eu estou na igreja, não. Onde quer que eu vá, eu tenho que servir a Deus no meu trabalho, em casa, na minha família, na escola, na rua, onde quer que eu estiver, eu tenho que servi-lo. Como o Espírito Santo vai orientar? Ele vai dizer. Ele falou para Abraão, sai da tua parentela, da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E não mostrou naquele momento, mostrou depois. Mostrou depois, mas naquele momento não mostrou. Em princípio, ele não mostra. Mas quando a pessoa obedece à voz dele, ela se torna serva. E a serva de Deus é abençoada, é abençoado. A serva de Deus não precisa falar em línguas para ser abençoada. Falando ou não falando, o que importa é que ela tem o Espírito de Deus e o serve. E eu falo falando em línguas, porque muitas pessoas pensam que servir a Deus é falar em línguas. E querem receber o Espírito Santo para falar em línguas, não é para servir a Deus, não. Então, muitas pessoas, infelizmente, estão tão focadas nas suas realizações pessoais, nos seus sonhos pessoais, que elas se esquecem que elas são servas, se é que são servas de Deus. Porque se não for serva de Deus, é serva do mundo, é serva do mal, é serva do diabo. Quem vive neste mundo, quem está sujeito ao reino deste mundo, o reino deste mundo está sujeito a Satanás. Mas quem vive no reino de Deus está sujeito ao Espírito Santo. Então só existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. E você é uma, eu sou outro. E cada um de nós é uma dessas pessoas. Então hoje, amiga e amigo, vá na igreja com sede,
de receber o Espírito Santo, de colocar a sua vida no altar, de se entregar 100% no altar. Meu Deus, está aqui a minha vida. Todo o meu futuro, meus sonhos, meus projetos, eu coloco nas tuas mãos. Você verifica, por exemplo, que no caso da Viviane e da Cristiane, que abriram mão de uma profissão e elas poderiam estudar nas melhores escolas lá nos Estados Unidos, elas poderiam, mas eu disse não. E olha aí, hoje elas estão servindo a Deus, elas estão auxiliando seus respectivos maridos para que Deus seja glorificado, santificado o nome dele na vida delas. E isso dá prazer para a gente, isso dá alegria, gozo na alma. Então você, amiga e amigo que me assiste, você quer ser feliz? Então, ao invés de buscar os seus sonhos, busque fazer e realizar os sonhos de Deus. Deus tem um sonho. Qual é o sonho de Deus? Viver em você e fazer de você uma bênção, para que onde quer que você estiver, você venha santificar o nome dele. Onde quer que você vá, você venha espalhar o reino dele. Onde quer que você estiver, a vontade dele seja feita na sua vida e nada mais. Deus abençoe a todos e até logo mais em nome do Senhor Jesus. Amém.